Olá pessoal, eu sou o Zuki Leão e sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje, eu vou falar sobre o mangá, Kimba, o Leão Branco. O que é Kimba? Jungli Taitei, mais conhecido no ocidente como Kimba, o Leão Branco, é um mangá de Osamu Tezuka, mais tarde transformado em anime, que trata das relações entre o homem e a natureza através da história do Leão Branco Kimba, enquanto ele tenta governar a selva. Junto com Astro Boy, estabeleceu uma das mais icônicas criações de Tezuka. Em 1965, a Mushi Productions fez uma série animada baseada no mangá, a primeira animação colorida da televisão japonesa. Em 2013, os 3 volumes do mangá começaram a ser lançados no Brasil pela editora New Pop. História: em meio à selva africana, vivia um leão chamado Panja. Ele era um leão branco e queria dar a todos os animais selvagens um abrigo livre do medo dos homens e do medo de outros animais. E, em grande medida, ele é bem-sucedido. Seu único erro: libertar o gado das vilas vizinhas. Graças a isso, 2 caçadores profissionais são contratados para dar um fim aos ataques de Panja. Eles tentam evitar atacar diretamente o leão usando seu amor por sua companheira leoa, gravando os rugidos dela para usar como chamariz, só que isso não faz Panja cair na armadilha. Em seguida eles capturam a leoa e a escondem em um desfiladeiro e quando o fazem ir até lá, matam-no e levam a leoa para um zoológico de navio. Nesse navio, ela dá à luz a Kimba e lhe ensina os ideais do seu pai, os quais ele põe em prática quase imediatamente, tornando-se amigo dos ratos do navio. Durante uma tempestade que acabaria por virar o navio, ela diz para ele fugir e voltar para a selva para ocupar o seu lugar de direito no trono do pai. Kimba consegue fugir, prometendo voltar para a selva, mas se perde no oceano e vai parar na civilização, aonde anda por muitas cidades, como Londres e Paris, e conhece bons e maus humanos, além de admirar-se com as tecnologias dos homens. Depois de certo tempo, Kimba consegue chegar à África, aonde encontra problemas. O leão Boro havia se proclamado rei e não gosta de saber da volta do herdeiro legítimo. Kimba consegue reconquistar o reino, não sem luta, e a partir daí, tenta tornar o mundo animal mais civilizado, em especial, fazendo com que não mais se coma carne e ensinando os animais a falar como humanos. Há resistência a essas mudanças, mas o novo rei conta com muitos aliados como Polly, o papagaio, Buck o antílope, André, o mandril e diversos outros animais, assim como o humano Jonathan. Até que Kimba se torne adulto passam por diversas aventuras. Como a sua morte ele se matou para dar sua pele e carne para salvar seu amigo da morte. Personagens: Kimba, Léo, no original. O jovem leão branco, nascido em um navio e órfão, tenta voltar para o reino de seu pai onde pretende assumir o trono, mas perde-se no caminho e vai parar em meio à Península Arábica. Mais tarde, passeando por grandes cidades, aprende muitas coisas com os homens e sobre eles. Kimba retorna à África onde obtém de volta o seu trono para tentar melhorar a vida dos animais. Polly, Coco, no original. Um papagaio pertencente à dona de um grande hotel que o maltratava, deixando-o acorrentado e batendo nele. Tornou-se livre e conheceu Panja, o pai de Kimba, admirando-se com sua força e bondade. Mais tarde fazendo o possível para ajudar o filhote de Panja. Buck, Tommy, no original. Uma jovem gazela de Thomson macho. Atrapalhado e muitas vezes medroso, Buck acaba se metendo em várias confusões.
sempre ajuda Kimba a sair de seus problemas, correndo para lá e para cá e gritando muito, isso quando não é ele a colocá-lo em apuros. Daniel, Mandril, no original. Daniel é um mandril sábio e prudente, mas seus conselhos nem sempre são seguidos por Kimba, que prefere seguir seus próprios instintos, colocando por vezes a própria vida em risco. A maior parte do tempo está dando conselhos sobre solucionar os problemas na selva, mas de vez em quando também causa algumas dificuldades pela recusa em aceitar inovações e em entendi-las. Leia, no original. Perdeu os pais quando jovem e é criada pelo tio, Bubu, leão de pelagem pintada, líder de um bando das montanhas. Conheceu Kimba e apaixonou-se por ele, mesmo contra a vontade do tio. No mangá eles se tornam adultos e ficam juntos, mas na primeira versão do anime, isso não chega a acontecer. Bubu, leão inimigo de Pancha que se apossou do trono de Kimba por julgá-lo morto. Não protegia os animais mais fracos e mantinha a lei da selva, sendo ele o rei. Após o retorno de Kimba, tenta junto de seus companheiros, as hienas de Ikibov e a pantera negra Tot, tomar o reino através de diversos planos. Polêmica entre Kimba e o Rei Leão. Em 1994, a Walt Disney Company lançou nos cinemas o desenho animado The Lion King. Com o sucesso, muitos fãs da animação japonesa notaram diversas semelhanças entre ele e o anime de Osamu Tezuka. Entre as semelhanças estão, por exemplo, o nome dos personagens principais, Kimba e Simba. Simba significa leão em Swahili, a morte do pai deles. Alguns personagens secundários, como o mandril Daniel e o Rafiki, os pássaros Polis Azul e até os vilões Bubu e Scar. Algumas cenas também são bastante parecidas. Na verdade, uma versão da história diz que o nome original do personagem Kimba seria Simba, mas na época da chegada do desenho aos Estados Unidos da América, já havia uma marca de bebidas registrada com o nome e eles resolveram trocá-lo para não haver problemas com merchandising, no caso de o desenho fazer sucesso. Há diversos boatos envolvendo essa polêmica. Dois deles afirmam que Simba era originalmente um leão branco, como Kimba, mas a cor do personagem foi trocada posteriormente e que apesar de a Disney afirmar que ninguém na companhia jamais havia ouvido falar de Kimba, foram vistos alguns desenhistas assistindo a episódios de Kimba durante a produção. Na época do lançamento do filme, os herdeiros de Tezuka chegaram a mover uma ação contra a Walt Disney Company, para solicitar que ao menos o nome de Osamu aparecesse nos créditos, mas desistiram. O mangá e as versões animadas. O mangá de Kimba começou a ser publicado na revista Manga Shonen Comic Boy, em 1950. Foi a primeira série de longa duração publicada por Tezuka e o primeiro grande sucesso dele em Tóquio, justamente no início de sua carreira. O traço do desenho é bastante caricato e contou apenas com 3 volumes, redesenhados e republicados diversas vezes posteriormente, que contam a história de Kimba, a infância na sociedade humana, a sua chegada na selva e seu desgosto com os animais até o seu reinado e morte. Em 2015 a Nevpop Editora vai publicar o mangá com a arte de Osamu Tezuka. No site da editora o mangá está com a seguinte sinopse: a obra que serviu de inspiração para o Rei Leão. Finalmente chega ao Brasil o mangá Kimba, o Leão Branco, de Osamu Tezuka pela Nevpop. A obra que invadiu as televisões brasileiras na década de 70, volta agora em sua versão em quadrinho, que gerou as adaptações, para relembrar e reconquistar os corações brasileiros. Jungle Taitei, 1965, na série animada original, o roteiro se diferencia do mangá, pois Kimba nunca se torna adulto e o final trágico em que ele morre para salvar um amigo do frio não existe. Durante o período de produção, um contrato entre as redes de televisão Fuji TV, japonesa, e a NBC, americana, foi o responsável por essas mudanças.
A NBC queria um desenho com o qual houvesse uma maior identificação por parte das crianças, e um leão adulto tornaria isso mais difícil. Portanto, ficou acordado que se essa versão fizesse sucesso, seria produzida uma segunda temporada, continuando a história e seguindo mais fielmente o mangá. Outro problema seria o final trágico da série, que não chegou a ser animado para essa série. Apesar disso, a NBC realizou diversas alterações e edições nos episódios para minimizar cenas de luta, além de não exibir outros. É devido a isso também, que os episódios contam histórias isoladas, não formando um arco maior que evolui ao longo do tempo. A primeira dublagem foi feita no estúdio AIC, mas ela se perdeu, e por isso foi redublada pela Sigma. Teve 52 episódios e fez muito sucesso. Porém, nem todos foram dublados no Brasil. Veja abaixo quais foram os únicos dublados. Os episódios com asterisco são os que contêm clipes musicais. Foi a primeira série de animação colorida do Japão. A primeira animação colorida chama-se Dolphin Prince, sendo exibida no Brasil entre 1970 e 1975 na TV Tupi, com bastante sucesso e por isso, reprisada mais tarde na Fox Kids em 1998, na TVE Brasil e no Boomerang. O desenho foi dublado no Brasil nos estúdios Sigma. 2 episódios foram lançados em DVD no Brasil pela Spot Films, e também em VHS de uma coleção de filmes. Outras 2 séries ainda foram produzidas, bem como 2 filmes animados, exibidos respectivamente no Japão em 1966 e em 1997. A série, Jungle Taitei Suzumi Leo, 1966, ou Leo Pelion é a continuação da série anterior, agora mais fiel ao mangá e realista. Conta com sensível melhora na animação. Trata de Kimba na fase adulta, casado com Leia e com 2 filhos, Rumi e Rukyu, e traz novos personagens. Apesar dos problemas financeiros com as companhias envolvidas em trazê-la para o Ocidente, foi exibido no Brasil com o título Leo o Leão pela Rede Tupi no segundo semestre de 1979 e nos Estados Unidos em 1984 teve 26 episódios. Todos esses episódios estão disponíveis no YouTube. A outra, The New Adventures of Kimba the White Lion, 1989, uma recontagem da história original, sendo diferente de todas as outras versões da história. Não contou com a participação de Osamu Tezuka, pois ele havia morrido em 12 de fevereiro de 1989, para ser produzida e não fez muito sucesso, provavelmente devido às alterações feitas no roteiro. Teve no total 52 episódios. Também teve bastante violência, e vários personagens morriam em quase todos os episódios. Os episódios estão disponíveis no site Viki e no YouTube. Esta série foi produzida pela Tezuka Production. E ainda tem 3 filmes que foram produzidos para o anime, realizados em 1966, 1997 e 2009. Os 3 filmes não foram dublados no Brasil. Se você gostou do vídeo, deixe seu like para me deixar feliz, e se não for inscrito, se inscreva e ative o sininho para não perder os próximos vídeos, e também me siga nas redes sociais, o link vai estar aí na descrição do vídeo. Abraço do Zuki Leão, tamo juntos, é nóis. Tchau! From Indonesia, if you from USA, if you from Korea, if you from Italy, all together, let's do the face. Let's do the face. And if a boy annoys you, if your mother, your sister, your brother, the world don't understand you, I got you.